E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Certeia. Certeia é a prova de proficiência aplicada pela própria UNLP, feita pela UNLP, aplicada pela UNLP. E aí, a prova tem aí em fevereiro, a primeira do ano, que é a última chance para quem vai entrar na UNLP. Ou seja, fizeram aqui a matrícula novembro, dezembro e precisam aprovar o Certeia no início do ano para validar a sua matrícula na UNLP. Então, eu trouxe aqui a Profipri, convidei a Profipri para falar sobre dicas do Certeia, sobre por onde você pode ir para estudar para o Certeia, o que é importante dentro da prova, justo para ajudar todo mundo aí que está se preparando para essa prova em fevereiro ou que também tem interesse de fazê-la para os próximos ingressos, tá? Então, a Profipri tem mais de 20 anos de carreira, já tem aí anos fazendo essa preparação para os exames de proficiência, tá? CL, CELU, DELI, DUCLI, então todos os exames de proficiência e ela prepara também. E antes de começar o vídeo, antes de você ver essa conversa, curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui também as redes da Profipri para que vocês possam acompanhá-la. Tem muito conteúdo gratuito também para que você possa começar os seus estudos do espanhol. Vou deixar o link de 2 classes do Viento de Abarro também para que você possa entender como é a parte oral e a parte escrita da prova. É isso. Não se esquece de se inscrever, por favor. Comenta, compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que quer estudar espanhol ou já estuda espanhol e precisa de dicas de por onde ir para estudar para uma prova de proficiência. É isso. E aí, Prof. Pri, bom dia, tudo bem? Dia, buenos dias, tudo bem e você? Obrigado por aceitar gravar comigo. Eu te convidei porque eu realmente a gente estava conversando antes da gravação aqui que eu vi muita gente perdida em relação à prova. Vai fazer agora em fevereiro. Gente que veio da Barcelona para o UNLP, às vezes não tem tanto costume com o idioma ainda, porque fez o primeiro ano ainda remoto da É. Barcelona, e fazer uma prova para conseguir uma proficiência é um desafio, mas não é nada impossível também, né? Não, não. Primeira coisa é isso, que não é impossível, dá para aprender, dá para ir lá fazer a prova e conseguir o certificado também. Não é tão terrível assim. O Certeia, ele é a última chance para entrar na UNLP, né? Isso. Então, vou pedir para tu falar um pouquinho da prova, como ela é feita, e estrutura, prova oral, prova escrita, como é que é isso aí? Tá. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Prof. Pri, bastante gente já me conhece, Sim. então eu não preciso me apresentar muito, eu acho, mas é só procurar Prof. Pri por aí que vai achar o meu conteúdo. Eu vou Mas deixar aqui vou deixar o seu contato, tudo certinho, para o pessoal poder te acompanhar. falando da prova do Certeia, para quem já está ouvindo sobre provas de espanhol, já deve saber que tem vários tipos de provas, vários centros, digamos assim, oficiais, né, que aplicam essa prova. O Certeia é uma prova aplicada pela UNLP, pela própria universidade. Então, assim, é uma prova que vai avaliar as principais habilidades, que é falar, entender e escrever, né? Então, eles vão expor vocês a materiais em espanhol, 100% em espanhol, para ver como vocês lidam com esse material. Então, Thaís, no caso da UNLP, é bem interessante a prova escrita, porque cai um tipo de texto que são os resumos. Vocês vão ter que ler o texto e escrever resumo mesmo, né? 2 resumos ali, são textos grandes, né, volumosos. Normalmente a temática é acadêmica, então, por exemplo, já caiu um texto sobre em espanhol seria o comedor acadêmico, o refeitório, né, da faculdade. Então, tinha que pedir, era um texto lá que falava sobre pedir comidas vegetarianas e veganas sem lactose. Então, assim, tem que ler o texto, demonstrar que entendeu e dizer o mesmo com as próprias palavras. 2 resumos e um clássico nas provas de espanhol, que é escrever uma carta ou um e-mail. Uhum. Então, isso da prova escrita, mais ou menos assim. E a prova oral, isso aqui é um resumo, né, bem grande, mas a prova oral
é uma entrevista, né? Então a galera faz primeiro a prova escrita, se é aprovado, no sentido de que está no nível B2, né? O nível que a pessoa pode se comunicar, então ela vai para a prova oral, que é uma entrevista. Então eles vão perguntar de onde você é, qual é essa cidade, como é essa cidade, por que que precisa do certificado de espanhol, e vão para um nível um pouquinho mais avançado na conversa, na segunda parte, que é dar opinião sobre algum assunto. Então, assim, voltando um pouco, a prova ela é feita em duas etapas, né? Onde se aprova na parte escrita, vai para a entrevista oral, e é uma entrevista ali presencial, vai ter dois avaliadores, um fazendo pergunta e outro anotando ali o que que a pessoa, a partir do que a pessoa expressa, qual o nível que ela está. Sim. E aí, te perguntando, a gente estava falando sobre isso, por serem professores argentinos, você acha importante dar uma estudada na pronúncia argentina do espanhol? Sim, esse é um motivo bem importante para focar no espanhol argentino, mas tem outros dois, e um tem a ver com a pontuação da prova. Uhum, O segundo é porque vocês vão morar na Argentina, não faz sentido tentar aprender outra variante do espanhol, que é como a gente chama, né? Outro sotaque, por exemplo, espanhol da Espanha. Eu aprendi espanhol há muitos, muitos anos atrás, cheguei na Argentina com o sotaque do espanhol da Espanha e foi mudando naturalmente. Mas estudar o espanhol argentino facilita a entender melhor quando chega lá. Tendo professores argentinos avaliando, lógico que como professor ali, se uma pessoa se expressar na prova usando um sotaque espanhol ou do México e tudo mais, ele vai receber uma avaliação justa. Mas demonstrar que tem profundo conhecimento do espanhol argentino, principalmente na questão da pronúncia, a Thaís que mora na Argentina sabe o que eu estou falando, a pronúncia do espanhol argentino é muito específica e sim. é uma variante aceitável, né, oficial, vamos dizer assim. Então, o professor vai se identificar, né, com aquela variante, vai observar que a pessoa tem aquele conhecimento. E aí, o terceiro ponto que eu dizia, né, que tem a ver com a prova, vocês vão ver que, por exemplo, o Y e o J, né, que são sons aí bem específicos, eles variam conforme o país. Então, na Argentina, eles vão dizer yo, na Espanha, eles vão dizer yo, no México, eles vão dizer yo. Misturar tudo isso na prova faz perder ponto. Porque Uhum. a pessoa não vai ter o quê? Fluência. E fluência em nível B2 é importante saber pronunciar todos os sons corretamente. Então, sim, se aprofundar no espanhol argentino ajuda bastante. Eu ia perguntar para ti, em relação à prova escrita, quais são as suas Uhum. principais dicas que você tem em relação à prova escrita? O que que você acha que é uma coisa muito do Certeia, uma característica mais do Certeia para que as pessoas possam ter uma noção em relação à prova escrita e depois você fala da oral. Tá. Bom, o que eu observo até pela correção que os alunos, pela nota, né, que os alunos me trazem na prova especificamente do CT, na prova escrita, é que eles avaliam duas coisas: a habilidade de lidar com o texto e a habilidade de interpretação. Coisa que não cai no vestibular, não cai no Enem, e eu mesmo, como professora de espanhol, de escola, ou quando dava aula de português, a gente não ensina isso para os estudantes. Inclusive, na aula do que a gente gravou com o Viento de Abarro, eu dou mais detalhes de como escrever o resumo, que aqui demoraria muito. Mas o Uhum, resumo não é para escrever de qualquer jeito, ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter ali início, meio e fim, todo o texto vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem certas frases que precisam ser usadas ali. Tem que falar numa terceira pessoa impessoal, que é um conhecimento do espanhol do nível B2. Então, mas para chegar a isso, que é o final ali de tudo, estruturar um texto, né, da forma correta, colocar a gramática e o vocabulário certo, a minha principal dica para quem vai fazer o Certeia é muita leitura. Tem que se habituar a lidar com um grande volume de texto, porque a prova, gente, tem um cronômetro, né? Que vai passar a tarde inteira lá lendo, tentando entender e resumir o texto. O tempo conta como fluência. Então, acho que é 50 minutos para lidar com três textos gigantes. Então, 50 e poucos minutos, é quase 2 horas de prova escrita. Mas, assim, a minha dica principal é leitura. Pega o texto em espanhol, né? Leia, resuma por parágrafo, anote as ideias principais de cada parágrafo. Tem que ter ali duas ideias. Se você não consegue identificar essas ideias em interpretação, pergunta ali para o parágrafo, que informação tem aqui, o que que eu penso sobre isso, né, para ir desenvolvendo
esse raciocínio interpretativo que vai precisar no certeiro. Uhum. Em relação à prova oral, o que que você acha que é muito característico do certeio? A prova oral, por incrível que pareça, ela é muito mais fácil que a prova escrita. O pessoal se preocupa ao contrário, né? Fala, Uhum. não, escrever ali, eu escrevo porque escrever a gente tem o tempo de ler, corrigir, ver se está certo, procurar na memória as palavras. E para falar, esse tempo são muito mais rápido, né? São alguns segundos. Só que a prova oral, e aí por isso que eu penso que a prova oral é mais simples. Por quê? Primeiro, porque eu disse com relação à pronúncia. É aprender o alfabeto, as 24 letras, 24 sons do espanhol, treinar até cansar. Então, acho que assim, a parte do espanhol na prova oral é mais fácil, porque é o vocabulário, que cai sempre a mesma coisa. Tem que treinar, tem que ensaiar, falar de si próprio, da sua cidade, do que gosta, da sua rotina. Eles perguntam sempre a mesma coisa. Na segunda parte, treinar a argumentação. Se você estivesse começando a estudar espanhol hoje, Uhum, acho que talvez são dicas que até valem para qualquer idioma, né? Mas uhum. se você tivesse começando a estudar espanhol hoje, o que que você faria? Para qual caminho você iria? Eu já sei qual é o caminho, foi o que eu fiz um pouco antes sem saber. Mas eu, se fosse começar hoje, começaria por aprender palavras. Vocabulário é a parte mais importante do aprendizado de qualquer idioma. Porque se tu aprende palavras, e aí existem técnicas para aprender palavra, mas inclui texto e hoje em dia áudios do YouTube, né? Não é nada muito difícil assim. Mas aprender palavras, porque sim, Thaís, por exemplo, tu sei lá, leu um texto curto ali, lá no meio do texto tinha a palavra boteja. Aquela palavra chamou atenção, e aí estudar vocabulário é ver como se escreve a palavra, como se pronuncia e o que ela significa. Aí tu anota ali. Quando tu ouvir do nada no meio do filme a palavra boteja, ela vai fixar. E daí tu vai ver de novo, vai fixar até que vai chegar o ponto de que tu vai falar. Ela vai se repetir tantas vezes ali. Então, antes de querer conversar com o nativo, aprender gramática, regras, aprender palavras soltas mesmo, sabe? Através de textos, notícias. No TikTok tá cheio de vídeo em espanhol. Ver vídeos sobre a Argentina em espanhol, ali vai ter bastante palavra para observar, mas tem que ser um estudo funcional, não só ouvir assim, né? Tem que anotar ali, tem que passar por um processo. Mas é aprender palavras. E eu falo muito para as pessoas que me perguntam, e tu pode me dizer sobre isso também, que você tem que deixar de ter vergonha de falar também. Sim, Eu aprendo indo na padaria. A, sim. a moça, a atendente da padaria, às vezes, e não é uma, ela, assim, várias e várias vezes, no meu primeiro ano na Argentina, me corrigiu. Falou, olha, fala desse Isso. jeito. Então você tem que estar aberto e não levar pro coração também, que às vezes a gente costuma levar pro coração, fala, nossa, ela tá falando Ai, que mal mal da minha educada. pronúncia. Mas não, aprender com essas pessoas também que elas É, te corrigem. eu acho que duas coisas bem importantes que tu falou, né? Começando pelo final, é isso, tá aberto à correção, porque assim, quando a gente fala em correção, não é porque a pessoa vai ficar te dando uma aula ali. Inclusive, esse momento de prática, como a Thaís falou, é o último, não é lá no início, é quando tu já Sim, sabe aquelas palavras, precisa confirmar. Mas essa correção, essa devolução é a oportunidade. Pode pedir para a pessoa repetir da forma correta. Aí tu repete, tá? A hora que eu digo boteja está correto, tá? Então tu vai aprendendo, estabelece ali alguma amizade, algum contato. É mentira que diz que os argentinos não gostam dos brasileiros, ao contrário, eles vão fazer um interrogatório para saber se tem praia na tua cidade, se tem floresta, onde é que é. E, sim. por outro lado, a questão da timidez, sabe, Thaís? Eu falo brincando, porque eu sou cara de pau, assim, eu vi quando ser cara de pau me abriu portas. Mas é que, assim, além da prova oral na faculdade, além de vocês terem escolhido uma profissão que precisa se comunicar, a se expor, assim, a abandonar um pouquinho a timidez, é uma questão de maturidade. Vocês vão ter que se impor na vida, né, Thaís? Longe do Sim. pai, longe da mãe. Não dá para ser, não é para ser um extrovertido aquele que fala com todo mundo, não é isso. Mas se abrir a falar, como a Thaís falou, não compra no iFood, no Rappi, as coisas. Vai na padaria, vai no mercado para falar com Sim. as pessoas na verdulheria ali. Duas pessoas que amam conversar, que eu acho o máximo essa cultura argentina. O cara da banca de revista ainda tem quiosco, né, Thaís? Pior que é O verdade. cara ainda vende revista e jornal impresso. Esse senhorzinho da banca ama conversar. E ele vai falar sempre a mesma coisa. Então aí a repetição é muito bom.
ele é encarregado do edifício, o síndico do prédio. Sim, isso Excelente é verdade. professor de O meu espanhol. conversa com a beleza. Eles são fofoqueiros, entendeu? Mas eu falo brincando para se abrir para um vizinho. A população argentina é uma população de pessoas idosas, né, mais Sim. velhas. Eles adoram conversar, sempre vai ter um vizinho ali. Como eu falo, quem gosta de ir na igreja, vai na igreja. Quem gosta do centro estudantil, vai para o centro estudantil. Falando para essa galera que vai fazer o sorteio, que já está na Argentina, né? Que tem essa Uhum. possibilidade de se expor, se familiarizar com o transporte antes de começar as aulas, né? Nesse Uhum. período aí, fazendo a prova. Sim. E hoje em dia, se você fosse fazer uma prova de proficiência, qual a prova que tu escolheria? Eu não escolheria o Claro, Cielo, claro escolheria que, claro que a gente fala que tem diferenças de. Eu falo para os meus assessorados que se você tem pouco tempo, às vezes, o, isso, o, o, o o Celu Cielo. não é Ah, uma boa opção, porque ele tem em datas específicas. Claro que tem uhum, diferenças de valores também, que é também. uma questão que as pessoas escolhem muito. É. Mas em questão de espanhol, qual prova que você escolheria para fazer? Eu escolheria o Celu, sem dúvidas, porque assim é uma prova, é uma das primeiras provas de proficiência, né, que Uhum. foi feita realmente para analisar é, se a pessoa consegue se comunicar, ela não vai muito a fundo, por exemplo, em regras gramaticais. O CL é bem mecânico ali, por exemplo, a pessoa errou uma coisinha no verbo gostar, foi. Mas não significa que ela não entende, que ela não vai chegar lá na faculdade e vai conseguir se comunicar. Mas o que tem acontecido muito, não sei se com os teus assessorados, mas a galera vai, faz o CL e faltou 5 pontos, 4 pontos, 7 pontos, né? É por isso, porque o critério, do meu ponto de vista, assim, como professora, é um pouco injusto. No caso do CELU, é uma prova em 2 etapas, é uma prova vitalícia, é uma prova que, bom, tem as suas datas ali, né? Em junho, novembro, normalmente. É mais barata, mas já fazer prova escrita e prova oral separado já é uma grande vantagem. E a prova escrita, ela aborda todos os pontos ali das habilidades que a gente tem como treinar, né? Uma Uhum. prova escrita, assim, também, a galera, uma redação, assim, não tem limite de palavras, aí a gente consegue o avaliador, né, fala a gente como professor, mas o avaliador consegue ver ali como a pessoa se expressa e é uma nota global, né? Sim, Li o texto inteiro, não é que cada erro vai custar, vai descontar, não, aqui tirou, vamos supor, 20, 27, 37. E a prova oral na entrevista é uma conversa. A prova do CL são gravações, você vai gravar cada sim. resposta e tecnicamente eles vão avaliar palavra por palavra. Entendi. É, Então, o seu e como o nosso tempo está acabando aqui, eu queria que você falasse do teu trabalho, de todas da tua experiência com o espanhol, de você mesmo para a gente terminar. Tá. Bom, eu, como eu já falei para vocês, eu sou a Prof. Pri, trabalho já com espanhol há muitos anos, há 20 anos já que eu dou aula de espanhol, mas com o estudante brasileiro que quer realizar o sonho de estudar na Argentina, eu comecei em 2018, quando começaram a exigir o certificado de espanhol, porque a galera ia para a Argentina achando que espanhol era parecido com português, esse mito caiu, graças a Deus, mas de tanto que o pessoal naquela época, 2018 ali, começou a ir para a Argentina sem saber espanhol, eles começaram a exigir esse documento. Eu preparei, estudei, né, as provas que eles começaram a exigir, preparei uma metodologia e hoje eu tenho um curso, né, pago, mas tem bastante vídeo gratuito também aqui no YouTube. É só procurar Profepri, tem sobre certeia, sobre como escrever redação, regra de gramática. Sim. Mas no final eu falei isso, que o meu trabalho diariamente é esse, ensinar espanhol para ajudar a galera a estudar na Argentina. E tu tem algum curso específico para o CERT? Como é que funciona? Você divide por provas ou é um curso só que dá para fazer qualquer prova? É um curso que dá para fazer qualquer prova, porque o conteúdo do espanhol que tem que entrar nas provas, pensando que cada prova ali é uma caixinha, o conteúdo que tem que entrar é o mesmo, de gramática, vocabulário e pronúncia. Uhum. O formato da prova é que é diferente para cada ali no CT, CELU, CIEL, então como eles exigem, né, que você demonstre esse conhecimento muda. Então, dentro do curso, eu tenho aulas específicas explicando como aplicar o espanhol naquela prova, algumas estratégias, como eu falei, como escrever um resumo, como responder ali na prova oral, o que que eles mais perguntam. Então, tem aulas específicas sobre cada prova ali.
Ah, beleza, então. Ah, uma pergunta que eu esqueci de me Uhum. fazer. Tu sabe, porque o CL vale 5 anos, certo? Você sabe quanto tempo vale o Certeia? E se o Pelo que eu li ali, é vitalício também. Só o Ciele que não é vitalício, porque não faz sentido não ser vitalício, ter uma validade, a pessoa vai esquecer o que aprendeu. Então, eu acho que, acho não, o CT é vitalício também. O Celu com certeza é também, o DEL, só o Ciele que não é. Mas finalizando, eu só estava falando que tem outras provas de proficiência que acabam sendo aceitas por outras universidades também, né? Se eu não me engano, Rosário aceita o, Uhum. o DEL. DL, não é? Isso. Então tem Rosário que aceita essa prova, né? O DL, Ducle, que é a própria prova da faculdade, e o CL Global, B2 também. Depois eu sei que a UNLP aceita, né, o Certeia, CELU, a prova aplicada pela UBA também, sei, né, que é uma prova de espanhol intermediário. Também tem datas específicas lá para fazer em Buenos Aires, e o CL, que precisa tirar nível B2 ali. E a UBA, que agora aceita só o CL, e o CEA, mas aí a UBA está exigindo o avançado já, mais do que B2, né? O nível C1, que é o nível avançado. Isso é uma preocupação que normalmente, às vezes, a UNLP segue muito a UBA. Era uma Que preocupação mude. para esse último ingresso. Mas também eu falei pro pessoal que avançado também não é algo difícil, não é algo impossível de se É, alcançar dentro de uma prova de exatamente. espanhol, né? É, Algum mas momento a pessoa vai ter que estar avançada. é verdade, é verdade. Mas muito obrigado pelo seu tempo, Prof. Pri. Eu gostei demais. Gosto muito Agradeço. de falar. Você é sempre muito, muito solícita, muito agradável para a gente conseguir fazer os materiais. Eu vou deixar todos os seus contatos, dados aqui, seu Uhum. Instagram, para o pessoal poder olhar. O Instagram da Prof. Pri é incrível, ela faz muitos materiais legais. Fez Bastante conteúdo. as nossas aulas gratuitas no Vento de Abafo também, Isso. que ajuda bastante a ter pelo menos um norte ali Uhum. para que você comece a estudar, né? É importante. E aí também convido todo mundo a conhecer o curso da Profipri, a dar uma olhada, o preço é fantástico também, né? Que Bem acessível para a galera aprender mesmo espanhol, não tem e desculpa. ainda fica disponível, né? Não é algo que você tem Certo. vai perder. Porque até depois que eu cheguei na Argentina, eu continuei estudando espanhol para não é uma coisa assim, nossa, eu Exatamente. vou sabendo tudo, vou. É sempre importante você Continua. estar estudando, né? Sempre ainda tem um período que precisa mesmo adquirir palavras, como eu disse no início, né? Isso é bem demorado ainda. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação ao Certeia? O que... Eu acho que é isso, eu acho que ter consciência da dedicação que precisa. Vocês não escolheram uma coisa fácil. Ser médico em outro país, em outro idioma, não é nada fácil. Não vai ser procurando o caminho mais fácil, o mais rápido, o grupo malandragem, que nem eu brinco. Não vai funcionar, né, para quem quer ir para a Argentina. E levar as coisas com seriedade também não precisa ser chato, né? Às vezes é chato estudar espanhol mesmo, a pessoa está cansada. Mas se dedicar mesmo com amor ali, saber que aquilo vai ser importante, né? Depois vai lá, a pessoa está formada, vai estar no quinto ano, vai poder contar com orgulho ali o quanto se dedicou para o espanhol. Outra coisa, né, Thaís, a gente falou tanto aqui sobre os argentinos, eles amam o próprio idioma, eles acham o máximo quem se dedicou para aprender a forma como eles falam, né? Então, se dedicar ao espanhol, meu principal conselho, assim, de se dedicar ao espanhol ali, é se dedicar a esse sonho, né? Que eu acho também muito válido, muito importante. Mas é isso, muito obrigado pelo seu Eu tempo. que Eu espero agradeço. que o pessoal possa aproveitar bastante esse conteúdo. Como Uhum. eu disse, tudo vai estar aqui disponível e a gente também vai lançar uns Reels, né, com diquinhas no Uhum. Instagram. Então vai Para lá dar uma ajudar mais olhada, ainda. confere o Instagram da Profipri, se inscreva lá, segue a Profipri. Tu tem canal no YouTube também? Tem o Prof. Pri Espanhol também aqui no YouTube. Então segue lá a Profipri também, porque a minha sócia é um Um grande exemplo. exemplo de que você se dedicar, você ter esse tempo desde agora até o próximo ingresso das universidades, Uhum. né? Tem aí a UBA no meio do ano, mas a UNLP, a Unpaz, enfim, qualquer universidade argentina que você vai ingressar, você vai
não vai ser uma perda de tempo, não vai ser Exato. você Nada se dedicar para o perdido. espanhol, né? Então é isso. Exatamente. Obrigado. Tenha um bom dia, Tchau. tá? Igualmente, até. Muito obrigada pelo Beijinhos espaço. e tchau. É isso, gente. Antes de terminar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, que deixem seu like, que comentem aí embaixo se você está se preparando para alguma prova de espanhol, se vocês querem dicas dessa prova também, eu posso falar com a Prof. Pri para trazer essas dicas, se você estiver se preparando para outra prova de proficiência. Se você está se preparando para o ingresso 2026 também, deixa aí também dicas de conteúdos que vocês querem ver aqui no canal também. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. E não se esqueça de acompanhar a Prof. Pri lá no canal dela do YouTube, no Instagram. Nós vamos lançar Reels também falando do Certeia no Instagram também. E não se esquece também de acompanhar a Choices lá no Instagram, que nós temos muitos conteúdos legais, muitos conteúdos informativos. E agora sim, beijos e até o próximo vídeo.